Vamos à leitura do nosso livro Fonte Viva, capítulo 25. Nos dons do Cristo. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 7. A alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão, e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo progressivas em cada um de nós. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para o outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o Mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. Fechando nossos olhos, lembrando que Jesus está sempre ao nosso lado. Pai de amor e infinita bondade, querido Mestre Jesus, agradecemos mais uma reunião nessa manhã para ouvirmos seus ensinamentos. Que tenhamos uma manhã tranquila, nosso amigo e irmão Tiago seja iluminado no seu estudo e que possamos aproveitar ao máximo esses ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Me ouvem bem, né? Minha voz não é das mais bonitas, mas é alta. Bem, parabéns a todos os envolvidos, né? Uma manhã de domingo, chuvosa, estarmos aqui, né? Parabéns à casa. Vocês já voltaram há quanto tempo com as reuniões presenciais físicas, né? Que a presença de espíritos, a gente fecha a porta aqui e vai embora, acha que eles vão também, né? Setembro. Parabéns, parabéns. Acho que Conversava com meu pai agora há pouco, que eu acho que a gente voltou ao restaurante, a gente voltou a buscar algumas necessidades, e a casa espírita, ela é o sustentáculo para muitos, muitos. Então, obedecendo os protocolos, fazendo aquilo que for possível, a casa espírita exerce um papel psicológico, fisiológico, moral, fraternal, de forma espetacular. Então, parabéns à iniciativa. Espero que as outras casas sejam tocadas também, porque muito, mas muito da tomada de decisão, aí é opinião minha, muito da tomada de decisão de não retorno de alguns lugares é a insegurança do homem, do médium, né? Mas que eles se sintam tocados, que as reuniões deles de decisão sejam o mais brevemente possível para que as pessoas possam retornar, sair das suas casas para receber o bálsamo, porque o passe, a água magnetizada,
a reunião pública, ela é uma centelha de uma enorme energia que tem dentro de um ambiente como esse. Quem tem a capacidade de ver, sentir, sabe que isso aqui está mais do que em 3 dimensões, né? Parabéns aos envolvidos. E aí, tive com o Ari, que infelizmente hoje não pôde vir, me entregou uma missão que foi, a gente tinha 2 coisas em foco. Uma delas era o entendimento da doutrina e a inclusão dentro de cada um de nós, espíritas, e a pandemia. E a outra era o foco específico na perda dos afetos. Numa pandemia que trouxe um número de óbitos muito grande, de doentes muito grande, e como seria o comportamento nosso. Então tá. Tudo bem então? Melhorou, né? E o comportamento nosso diante da perda dos nossos entes queridos. Então eu vou mais ou menos por aí, não vou me prender muito também só a isso, e eu gostaria que ao longo da conversa, quem tiver que colocar alguma coisa, por favor. Vamos lá. Já que eu vou falar de morte, quem já me viu falar alguma vez, eu sempre puxo sobre o assunto de uma forma geral. Então, o tema morte, a palavra morte, ela está presente no dia a dia da gente, não é verdade? Em vários aspectos, que eu vou mostrar ali alguns. Quando eu digo para o amigo aqui, como é que é o nome do amigo? Edson. O que você acha, o que você pensa que é a morte? Para mim não existe. Não existe. Para ti? É uma transição entre É uma dimensão e outra. É uma transição. Dentro da casa espírita é mais fácil, né? Porque ninguém vai fazer o fim de tudo, né? Acabou, né? Que bom. Então eu gostei da palavra. Como é que é? Não existe. E o outro diz que é uma transição. Eu acho até que ela existe, mas o teu termo não existe, eu acho que todos entenderam. E o termo transição já é o termo do entendimento da doutrina, né, sobre o assunto. Mas morte, ela tem um aspecto que pode ser biológico, social, religioso. Você tem... eu faço sempre isso, eu vou lá para o Google e digito assim, morte. E eu vejo as imagens que aparecem, e vocês vão perceber que é tão plural quanto, ó. Vai aparecer a conotação religiosa, vai aparecer a conotação da festa, né, dos mexicanos, que é muito famosa, né? O aspecto científico que envolve a morte, a mitologia que envolve o tema, as diversidades culturais e até mesmo no humor. Perceba que eu não sei se a imagem, por causa da claridade, a mitologia que envolve a presença do barco, que você coloca as moedas no rosto, não sei se vocês lembram bem, e na comédia, no humor, que é a figura da morte, não sei se alguém lembra o nome desse personagem. Isso é um teste geriátrico, né? Quem é que lembra o nome desse personagem? Muito boa, muito boa. Já denunciou que tem mais de 40. Ele é o personagem do Penadinho, do Maurício de Souza. Isso aí, tá vendo? Já denunciou. Hoje, se você mostrar essa figura para uma criança de 12 anos, 15 anos, um adolescente, talvez não conheça. Então, é o Penadinho. Mas o humor também, quando você coloca lá a morte, também aparece lá, ó. Tá certo? Então, o tema está presente em suas diversidades de apresentações. Então, a gente podia falar de uma forma cômica, de uma forma científica, de uma forma puramente biológica, mas também do ponto de vista religioso. Cerca de 150 mil pessoas morrem todos os dias. Isso antes da pandemia, né, pessoal? Quando uma pessoa morre, o último sentido que deixa de funcionar é o da audição.
Então a gente tem a chance de ouvir até a última boa palavra, né? Até o último perdão, até o último entendimento antes de desencarnar. A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio em algum lugar do mundo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Depressão é a quarta causa que mais afasta as pessoas do âmbito de trabalho. Se a gente considerar que suicídio seja uma consequência progressiva para tal doença. E acredite ou não, num país como o Sudão, ainda há crucificação. Por isso que eu disse que é um aspecto social e cultural do local. E aqui, o sedentarismo como uma das causas de morte que mais se pode prevenir em todo o mundo. Ninguém desencarna por sedentarismo, mas o sedentarismo está diretamente ligado a causas de morte. Por quê? O camarada que desenvolve o sedentarismo, que aceita o sedentarismo, ele entra num viés de uma preguiça ou de uma percepção de inutilidade física e moral. Então o sedentarismo está relacionado ao aumento da alimentação de forma equivocada, às doenças do colesterol e do triglicerídeo, do diabetes, não é isso? Da hipertensão arterial, do mau controle das doenças, e aí começam os processos degenerativos de doença do corpo físico. Isquemia cerebral, isquemia miocárdica, infarto agudo do miocárdio. Por isso, ele relaciona isso. Já que... Sim? Sim? Como é que eu vou dizer isso? Como é que eu posso fazer para viver bem melhor? Quais são os pilares da boa qualidade de vida? Alimentação regular, exercício físico, saúde mental. Então, saúde física, saúde mental são fundamentais para a sobrevida, para a qualidade de vida. Não é isso? Então, se você faz exercícios físicos... Gente, não estou dizendo que nós tenhamos que nos tornar crossfiteiros. Não estou dizendo isso. Não é isso? Para quem não sabe, aqueles exercícios de pega a bola, empurra, né? Sobe no muro, vai arrumar um problema, muitos de nós. Mas a atividade física... Certa vez, tem um colega médico chamado Cláudio Gil, que ele colocou um estudo e disse o seguinte: a natação ou caminhar? Qual é o melhor exercício? Os desfechos foram muito, mas muito parecidos entre o indivíduo que caminhava como exercício físico e o indivíduo que corria, o indivíduo que nadava, não que corria, o que nadava. O que ele disse no final? A única vantagem que eu vejo é que andar é de graça. Natação tu ainda tem que pagar um local para fazer. Então, se o desfecho é semelhante e é uma coisa que você não tem custo financeiro associado, por que não fazer? Não é isso? Tem uma série que está fazendo um sucesso danado na internet, no Netflix. Acho que todo mundo já deve ter visto, ou quem ainda não viu, provavelmente vai ver, porque está fazendo um barulho danado, uma série coreana chamada Round 6. Todo mundo que foi... Já viram ou não? Não viram? Então, mas vai ver. Algum lugar alguém vai dizer para você assim, vê o Round 6. São 8 capítulos de 40 minutos. E a vida inteira você está ouvindo assim, caminha que faz bem a saúde, mas você não faz. Mas a série, que são 8 capítulos de 40 minutos, você se desprende e arruma um horário para ver. Nunca diz que tem tempo, mas pode parar 40 minutos diante da TV e assistir um seriado. Por que não pode 30 minutos numa caminhada? Desce no play, dá uma caminhada, bota um tênis adequado, vai dar uma caminhada na rua. Mas a gente está acostumado a um outro tipo de hábito. Então, atenção a esse tipo de coisa. A morte, do ponto de vista biológico, processo irreversível de cessamento das atividades biológicas necessárias à caracterização e manutenção da vida em um sistema outrora classificado como vivo. A irreversibilidade é normalmente citada como um atributo da morte. Seria irreversível. Cientificamente, é impossível trazer de novo à vida um organismo morto. Se um organismo vive, é porque ainda não morreu anteriormente. E aí, vamos começar a dar um tom à nossa apresentação. Prestem atenção nesse trecho, que a gente vai discutir isso ao longo da manhã.
apesar de sabermos existir a morte, embora traumatizados por ela e pelo desaparecimento dos entes queridos, e certos da nossa própria morte, vivemos igualmente cegos, como se parentes, nossos amigos e nós próprios não tivéssemos nunca que morrer. Não é isso? Voltando ao filme, se a gente tivesse aqui um personagem como o do Spock, esse aí, quem acertou o penadinho lembra com certeza, né? Do Spock do Jornada nas Estrelas, né? Aquele que era lógico 100% das vezes, não é isso? A característica do personagem dele no filme e do seriado é ser 100% lógico. Se você lê uma coisa como essa aqui, ele diz, logicamente, não pode ter nenhuma consequência psicológica, traumática, quando você fala sobre o assunto. Não é isso? Mas nós não somos 100% lógicos, né? Por isso que ele no filme é misturado com o outro, que é o Kirk, que é puro coração. Então, quem tiver a oportunidade de assistir, é bem bacana. Nesse conflito. Olha lá. Sobre a morte e o morrer. Quando falamos sobre a morte, é importante compreendermos como cada indivíduo, como a sociedade em que ele está inserido e como a religião que ele professa compreende. Isso é fundamental. Você vai falar sobre morte, sobre o tema, num congresso de medicina é uma coisa, num congresso de psicologia é outro, num congresso espírita é outro, numa congregação católica é outro. Então você tem que sobre a morte e o morrer e saber como argumentar, né? Com o seito, o preceito de cada um. Achei a palavra. A crença religiosa professada pelo indivíduo é muito importante, pois é por meio dessa crença que ele fará a interpretação desse advento. Tá ok? Então esse livro aqui, o Sobre a Morte e o Morrer, é um livro em que ele discorre sobre o tema, sobre as diversas pluralidades da apresentação dentro das crenças religiosas. Mas nós vamos para o nosso foco, que é a morte na visão do Espiritismo. A morte para o Espiritismo não é o fim, não existe. Mas sim o começo de uma outra etapa evolutiva. A vida no corpo físico é vista como um aprendizado para o espírito. Nosso amigo disse que a morte para ele era uma transição, etapa evolutiva. Se a gente parte do pressuposto que viemos à Terra para evoluir e que involuir não existe, para o espírito, estar presente aqui nesta etapa evolutiva é fechar um ciclo, que começa com o nascimento e termina ou encerra o ciclo com a morte. Diante desse entendimento de que a morte não é o fim, é uma etapa evolutiva e que é uma transição, não há deixar de entender que esse nosso período aqui, que outrora já girou em torno dos 70 anos e agora está chegando em torno dos 80 e poucos anos como média, nada mais é do que um vestibular da encarnação. Seremos submetidos a provas, seremos submetidos a opções, não é isso? Nosso livre-arbítrio em tempo todo em funcionamento, para que tomamos as melhores decisões com o objetivo de evoluir nesta etapa. Por isso, a Terra é vista como um educandário para o espírito. Educandário é um lugar onde se busca a educação, busca-se o aprendizado. Então, nascer, crescer, aprender, desaprender, aprender de novo, tentar de novo, tentar de novo, tentar de novo, faz parte do vestibular da encarnação na Terra, que é vista como um educandário para o espírito. Então, transição, como o colega disse, cabe muito bem. Ok? Tá certo? Mais tarde, na leitura do Livro dos Espíritos, a gente vai ver... Aí, já está aí. A gente fala, e quem tem o hábito de olhar o Livro dos Espíritos vai perceber
que ou eles não tinham muita paciência com Kardec, né? Não é isso? Eu acho que eles não tinham muita paciência com Kardec. Sabendo de toda a missão que o Kardec tinha, mas às vezes eu sinto que eles não tinham. Porque eles são. É por causa disso, né? É que nem você perguntar alguma coisa para alguém que. Eu estou brincando, lógico, mas quando você faz uma pergunta para alguém que é muito catedrático no assunto, né? Que nem perguntar para nós, vô, 2 mais 2, 4. Pô, mas ela processou, né? Como é que você consegue processar tão rápido? 9 vezes 9, né? Meu pai, que ainda tem a tarefa ainda de ajudar os netos, me ajuda no dever da escola, mas ele sabe tudo muito rápido. Ele aprende tudo muito rápido. E ele fala assim, mas eu estudei isso aí há 40 anos atrás. E não esqueci. Você aprendeu tem uma semana e não entendeu ainda? Mas, voltando lá. Perceba a resposta dos espíritos, lá no livro dos espíritos. A alma, voltando à nossa ideia de terra como educandário e como vestibular de encarnação. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Perceba também que o Kardec também não dava muita facilidade não, né? Ele perguntava daqui, aí ele respondia de um jeito, aí ele mudava um bocadinho para cá, ele respondia do mesmo jeito. Quem faz... O livro dos Espíritos não é um livro só que se lê, né? O livro dos Espíritos é um livro que deve ser estudado diariamente. Por isso os encontros de leituras e estudos do Evangelho, do livro dos Médiuns, do livro dos Espíritos, isso tem que se estudar sempre, tem que se bater sempre nesses assuntos. Então, a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Acabou a resposta dele já, submetendo-se à prova de uma nova existência. Ele podia ter dito, né? A alma que não. A alma que não atingiu a perfeição, nessa vida corpórea, como é que acaba de depurar? Outra prova, outra vestibular de encarnação. Volta de novo para o educandário. Qual é a finalidade da reencarnação? Expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Certa vez, eu não me lembro, talvez meu pai está aqui possa lembrar, que alguém disse assim, reencarnação é a justiça divina. Foi até um estudo, se eu não me engano, acho que ele incluiu com esse nome. Está aqui. Onde estaria a justiça divina? Então, se eu tenho a ideia de que aquele espírito viverá milênios, como eu posso definir a vida dele, ou a evolução dele, a perfeição com 80 anos? Entende? Então, o fato de entender a reencarnação como uma justiça divina é a oportunidade de expiar, é a oportunidade de aprendermos. Então, a reencarnação são ciclos de evolução. Tá certo? Só que a espiritualidade é tão perfeita, tão especial, que nós vamos discutir mais à frente, vamos ver isso, que não daria para colocar o indivíduo buscando essa perfeição sozinho. Não dá, não é isso? Ele sozinho, ele com os pensamentos dele, ele com as provas dele, não daria. É preciso ter conexões, é preciso ter relações. Então, para depurar, né, para buscar a cada ciclo desse, para buscar essa justiça interna de evoluir, a chance de cada um evoluir, ele tem que colocar ele em algum lugar. Aí bota na terra que é um educandário. Aonde, gente? Onde? Hã? Dentro da família. Dentro da família. Não estás por acaso com este pai, com esta mãe, que outrora pode ter sido vice-versa, não é isso? Joana de Ângeles diz o que sobre a família? Hã? Definição de Joana de Ângeles sobre família. Eu sei isso, gente, eu não sei isso porque eu sou estudioso, não. É porque na porta da minha casa tem isso, sabia? Na porta da casa do meu pai tem isso, essa frase. Ele mandou fazer um quadro. Vocês estão brincando? Ele mandou fazer, não, foi ele que fez. Então eu vou dar a oportunidade dele dar a cola. O que Joana de Ângeles diz sobre a família? Espíritos imperfeitos, desajustados, com a oportunidade de
Reconciliar-se, exatamente. Então o que ele faz? Nessa encarnação, Edson tem que se dar bem com o filho, porque eles brigaram, um matou o outro, deu um problemão danado. Vamos colocar a dona Eliane lá no meio, para dar uma acalmada nos ânimos, pro dia que um tiver mais brigado com o outro, ela vai amenizar. Pode reparar. Tem que ter um equilíbrio. Não dá para botar esse daqui matou o outro na outra encarnação, que matou aquele, bota todo mundo junto lá e vamos ver o que vai dar. E aí, vão falhar de novo. Então, de vez em quando, eles soltam uma Eliane lá, soltam aquelas senhoras que... Aquelas mães, ou aqueles pais, né? Ou filhos, que a gente olha e diz assim, aquele ali, quando eu desencarnar, o passaporte dele para o céu já está carimbado. Conhecemos ou não conhecemos pessoas assim? Não é isso? Talvez a oportunidade deles de reencarnar esteja num outro patamar, mas volta, né? A gente vê isso em livros inúmeros. Vou voltar para ajudar o meu filho, vou voltar para ajudar o meu marido. Porque aquele espírito está num determinado grau de evolução que talvez ele não precisasse estar naquele ciclo, mas ele volta, participa daquele núcleo ali, para tentar trazer com ele os demais. Não é isso? Mas aí, a gente vem para a nossa realidade. A gente já sabe que a família é reunião de espíritos desajustados buscando ajustar-se. A gente sabe que a reencarnação é importante, é a justiça divina, que estamos na Terra por um processo de educandário que é um ciclo. Mas como lidar com isso aqui? Como? O luto e a saudade. Como eu devo proceder? É proibido? Está errado sentir? Não há nenhum livro, nenhuma psicografia espírita que diga que é errado ou proibido sentir saudade. Mas devemos ter atenção de como fazê-lo. O Espiritismo é uma doutrina consoladora, por nos demonstrar a continuidade da vida após a separação terrena. Mas devemos reconhecer que o fato de sabermos que a vida continua não ameniza a saudade. É tão dolorosa a perda, ou melhor, a separação de um ente amado, porque os amamos e queremos tê-los continuamente junto a nós. E é natural, nós vivemos em função de um dos outros, se aquelas que amamos se vai. Como não sentir a impossibilidade de se conversar, de ouvir, tocar o ente amado que partiu? É um processo difícil para ambos. Mas a angústia de ter perdido não pode superar a alegria de ter possuído. Mas aqui eu coloco para aqueles que ainda não conseguiram esse patamar. Como não sentir resiliência? Vou explicar daqui a pouco o que é resiliência. Saiu uma reportagem na revista Saúde, se eu não me engano, Resiliência tem paciência. Como é que é? Haja paciência com a resiliência. Não é isso? A resiliência extrapolando todos os limites. Não é isso? Vamos voltar daqui a pouco nesse assunto, mas o que ele escreve ali é que ele entende que, por mais que a gente entenda que é normal, que faz parte do processo, chega uma hora que o indivíduo não aguenta. E aí e a reportagem vai pelo caminho da quantidade de pessoas que estão procurando, que aumentou muito o número de pacientes procurando psicólogo, o número de pacientes tomando remédios controlados. Aí ele relata de que haja paciência, né, com resiliência, ou a resiliência não está tendo mais limite. No meu entendimento, buscar esse tipo de suporte ainda é. Você está buscando ajuda, não é? O fato de você buscar ajuda psicológica, psiquiátrica, medicamentosa, não é que você desistiu. Tanto que você está buscando um tratamento. Então, eu acho que ele deturpa nesse pensamento. Ou também a minha visão extravasa a literatura explícita e exclusiva da medicina, naquele caso. Então, ser resiliente é o quê, gente? É ter a capacidade de se recuperar de situações de crises e aprender com ela. Para a gente ter a ideia, resiliência vem da ideia de um processo físico. Se você pega, é uma propriedade física, se você pega uma folha de papel e você amassa ela toda e solta ela em cima da mesa, ela não volta ao normal. Então, a capacidade de resiliência de voltar ao seu estado natural do papel é baixa, ou nenhuma. Ao contrário da esponja da Scott-Brite, lembra?
verde escuro em cima e amarelinho embaixo, não é isso? Você amassa ela todinha, quando você bota ela em cima sobre a mesa, o que acontece? Ela volta ao normal. Então, ela tem um índice, um coeficiente de resiliência maior. A gente aproveitou, a gente não, né? A espiritualidade aproveitou esse conceito e trouxe para a espiritualidade e o comportamento do indivíduo. Então, ser resiliente nesse aspecto é ser Scott Bright. É ter uma capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. Ter uma mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa. Passa como? Pensamento e mente flexível e otimista como? Alimente sua fé e todos os seus medos morrerão de fome. Ok, Tiago, tudo bem. Eu já entendi que é transição, eu já entendi que eu tenho que ser resiliente, mas como alimentar a minha fé? O que dizer para o meu pai ou para a minha mãe que esteve casado durante 70 anos, 60 anos? Não é isso? Como alimentar sua fé? Aí eu recorro, aí eu não respondo, eu vou lá e recorro, vou lá colar. Aí ele diz, se Allan Kardec tivesse dito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido a outro caminho. Graças a Deus ele escreveu, fora da caridade e fora do amor não há salvação. Alimentar a nossa fé, meus amigos, é amor. Fora da caridade não há salvação, não é isso? Então alimente sua fé, fortaleça o seu espírito com amor, com caridade. Ajude ao próximo, não é isso? Faça pelo outro, doe-se mais. É isso. Gente, aqui, caridade e amor não é só a cesta básica, é ouvir, pessoal. É ouvir. Vai ser muito difícil você não ouvir do seu pai ou do seu avô, ou da sua avó e da sua mãe, que viveu 50 anos ao lado de um, que ele não fale sobre isso. Entenda a saudade dele. Tenha compreensão com a saudade dele. Não dê a ele logo a característica de que ele está deprimido. Ele até pode estar, vamos falar daqui a pouquinho nisso. Mas você precisa, não transfira para o médico ou para o medicamento a responsabilidade e a consciência que é sua, já que você é família. E você foi colocado naquele ciclo ali. Entendido isso? É fácil de quem está falando, mas isso tem que entrar. Não vende na farmácia, vou ali comprar 2 frascos de resiliência, vou tomar 4 comprimidos de manhã de paciência, né? Porque é difícil, né? Doutor Tiago, ver mamãe desse jeito, pô, e eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar atenção para o filho pequeno. Eu sei, não é fácil, mas você precisa. Está dentro da tua missão. Afinal de contas, você entrou num acordo lá em cima e disse que faria. Não é isso? Faz parte do teu processo de educandário. Olha lá. Em 2008, a Cris Guerra escreveu o livro Para Francisco. Na verdade, o filho dela não conheceu o pai. E ela fez um livro apresentando ele para o Francisco. Quem era o pai dele? Como é que ela escrevia? Como é que ela ficou quando ele desencarnou? Muito interessante. E é isso que eu gostei muito. O luto não pode ser como mudar para uma espécie de cela blindada, da qual saímos somente para intermináveis e dolorosos banhos de sol. O que ela está se vendo ali no luto? Presa, não é isso? E se eu trocar? O luto não pode ser como mudar para uma espécie de cela blindada, saia do quarto, não é isso? Sai do quarto, papai, sai do quarto, mamãe, sai do quarto, fulano, vamos lá comer alguma coisa, vamos lá tomar um banho. Quantos de nós não nos vemos nessa situação falando com o outro? Então, essa cela blindada que ela se refere para o nosso dia a dia é o quarto de muitos que ficam lá dentro para a saída de intermináveis banhos de sol e dolorosos. É sair para ver a luz do dia porque alguém insistiu em comer, para que ele coma ou ela coma, não é isso? Então esse sentimento aqui é de quê, pessoal? Quando você lê alguém que diz que se sente numa cela blindada e que sai para intermináveis banhos dolorosos de sol, que é sair para esse tipo de comportamento, porque as pessoas insistem.
Como é que você acha que está? Qual é o sentimento? Qual é a energia que paira sobre esse indivíduo aqui? O luto com melancolia. Processo gradual de depressão e obsessão. Perceba que o luto está inserido numa série de assuntos da doutrina espírita. A gente podia pensar um negócio desse e sair falando sobre esses assuntos. Mas eu concentrei trazendo ele para a realidade do ocorrido. É grave isso. Quando eu perguntei lá, a saudade e o luto, como proceder? É proibido? É necessário viver o luto para não viver de luto. Faz parte, é um ciclo. Mas não deixe que a melancolia assuma o espaço. E aí, eu vou lá, em 1917, quando Freud escreve o seguinte: o que é um processo de luto? E ele distingue de uma manifestação melancólica. Vamos na medicina lá, olha lá. Considera-se que no luto prevalece uma inibição da atividade, uma perda temporária da capacidade de adotar um novo objeto ou objetivo. Então aquela cela blindada, o quarto, temporário. Na melancolia, a perda do objeto ou objetivo toma outro destino, distinto do luto. O objeto ou objetivo perdido é o próprio motivo da condição trágica do sujeito. É uma deterioração de si mesmo. A medicina vai falar em medicamentos para o tratamento do luto neste momento aqui. Desenvolvimento da transição do que algo distinto do que é a perda temporária dentro do luto para uma condição trágica do próprio sujeito em deterioração dele próprio é um primórdio de um processo depressivo. Ok? Sim, estamos aqui para isso. Olha lá, aí você começa. Hein? Doutor, me dá um Rivotrilzinho para eu dormir, tá difícil. Doutor Tiago, isso comigo. Doutor Tiago, papai faleceu. Nós não sabemos como dar notícia à mamãe. O senhor pode vir aqui? Isso não acontece uma, duas. Acontece inúmeras vezes comigo, porque a minha profissão como médico é geriatra. Eu sou geriatra. Pessoal, posso até ir, mas eu estou longe. E vocês não vão conseguir esconder o resto da vida para ela. A verdade é a melhor ferramenta terapêutica. Nesta noite, não tem remédio que tire a dor dela. Na noite de amanhã, não haverá remédio que tire a dor dela. Você vai esconder dela o enterro? Vai esconder dele o enterro? Faz parte do processo. Entenda, neste momento, se houver a necessidade de um rebote de um medicamento, estou com vocês. Pode fazer. Faz aí. Faz 1, 2, 3, 4. Faça até essa fase temporária ser realmente temporária. Mas a partir do momento que isso começa a tomar um rumo perigoso, do vício, do entorpecimento carnal, a coisa começa a degringolar. Degringola no transtorno de ansiedade pós-traumática, degringola no distúrbio obsessivo-compulsivo, da exacerbação do álcool, do fumo, do medicamento. Não é? Nas fobias sociais não sai para lugar nenhum. Fica lá na cela blindada. Sair para comer, ir no aniversário, vamos lá no aniversário de fulano, gosta tanto de você. Não vou. Anedonia, desinteresse. Anedonia é o nome técnico para desinteresse. Então, o que às vezes você pode chamar de fobia social, na verdade é uma anedonia. Ok? Atenção. Olha lá, eu até falei lá, fobias específicas. E aí? E aí o processo da melancolia, de degradação de si próprio, desenvolvendo um processo de depressão e obsessão. Olha, ligação energética entre os espíritos. Se nós, como espíritas, sabemos que aquilo ali é um ciclo e que a morte não existe, o desencarnado está onde? Ali. Está ali. Não é isso?
E se eu fico o tempo todo com um pensamento de saudade deletéria, por que foi? Por que me abandonou? Gera uma culpabilidade recíproca entre os espíritos, o encarnado e o desencarnado. Uma cobrança. Por que não fizemos aquilo? Por que tu não fizeste aquilo outro? Por que eu não deixei de fazer isso enquanto você estava aqui? E vice-versa. Vai gerando uma cumplicidade entre os espíritos. Uma cumplicidade culposa. Não é isso? Fixações mentais de desespero, de inquietudes, de raiva, de remorso e do entorpecimento carnal, como eu já falei, que vou apresentar daqui a pouco. O que eu quero dizer com isso? Olha lá. E aí a gente começa um processo de obsessão que se desenvolve do encarnado para o desencarnado, não é isso? Do desencarnado para o próprio encarnado, não é isso? Eu para com o desencarnado para comigo e eu comigo mesmo. Não é isso? Porque se eu me coloco numa cela blindada, eu estou deteriorando a mim. Não é isso? E com remorso, desespero, raiva, cobranças desnecessárias para com o que está lá. Então, entre aspas, eu não deixo descansar. Não é isso? Eu não desapego da fixação de uma ideia de que poderíamos ter feito diferente, poderia ter sido diferente, né? Mas, volta lá no Spock. Mas não é lógico que ele teria que desencarnar? E não é lógico na leitura dos livros de vocês que isso é só um ciclo? Mas nós não somos o lógico, 100%. Há sentimento, não é isso? Então, cuidado com esse tipo de caminho. Acontece muito. Olha lá o entorpecimento carnal. Os vícios, a tristeza excessiva, revoltas, brigas, e aí começa. Porque eu já falei para a mamãe que ela tem que sair disso. A irmã mais velha, ou a mais nova. Aí a outra. Mas tem que entender que isso aí é um processo natural. Sim, mas a vida tem que continuar. Aí outra, mas eu entendo o que ela está passando. Aí começa daqui a pouco os dois irmãos, os duas irmãs, as três irmãs, começa aquele conflito de discordância terapêutica, onde nenhum deles ali sabe qual é a melhor terapêutica, cada um é aquilo que ele acha que tem que ser, cada um tem a sua verdade como terapêutica, não é isso? Não entende a realidade de quem está passando, nem a do outro que está opinando, não é? E aí vira o quê? Briga. Mágoa, discussão. E o núcleo familiar, que são de espíritos ajustados buscando um ajustamento para buscar a perfeição, acontece o quê? Lares devastados. Daí a importância da doutrina, daí a importância da casa espírita. Mas doutor, mas Tiago, ó, mania minha, ô Tiago, mas eu fulano que eu quero ajudar, ele não é espírita. Ele não vai entender isso. Qual é a fé que ele processa, meu amor? Ah, ele é da igreja. Vai para lá, encontra o consolador dele lá. Não fica na cela blindada. Você não precisa convencer um indivíduo a ele se tornar espírita para ele melhorar. Para com isso, sai disso, não é? Não é da habilidade dele desta encarnação talvez ser espírita. Talvez nunca seja. O mais importante não é ser espírita, é ser bom, como diz. Ah, o que Chico Xavier falou que falta é amor e caridade, não é isso? Então ajuda ele, pô. Ouve. Não é isso? Qual é a fé que o sobre... Ah, eu ia... Vai ao culto domingo, vai lá. Toca bateria, canta, faz o que ele achar que ele tem que fazer lá. Se o coração dele vai se sentir acalentado por aquilo ali, vai. Não deixa a melancolia tomar conta. Não está escrito que o tratamento da melancolia é ir para a casa espírita. Ok? A inveja e o egoísmo. Acabamos de dizer. Então vamos lá. No livro mais difícil que a gente já leu até hoje. O problema do ser, do destino e da dor. O luto é sempre uma situação humana comum. Todo sentimento, de alguma forma, é um tipo de luto com a perda de um ente querido. Isso não aflige os espíritos. Perceba que o luto, da forma temporária, não aflige os espíritos. O que os aflige é o luto desesperado. É o desenvolvimento da melancolia. Este, inclusive, é tóxico para nós mesmos, que acabamos não seguindo em frente
pela sensação de apego que criamos, de que não podemos sobreviver sem a presença do outro. O desapego que a doutrina prega é também um desapego sentimental. Sente, porém sem se prender. Então a saudade não é proibida, está aqui, ó. Mas segue. Tá certo? Eu costumo dizer que a saudade, ela é uma cicatriz de uma cirurgia que você fez. Você operou o apêndice, ganhou uma cicatriz. Seu apêndice não voltará. Mas você também não tem que ficar chorando porque ele foi. Segue a vida. Olha lá e sabe, isso aqui foi um apêndice que eu tive. Isso aqui, pô, me deu uma internação, sofri bastante, mas está lá. É uma cicatriz. Passou. Sente, porém não se prende. Não existem ritos, sacramentos, posturas específicas, livros sagrados, roupas especiais ou qualquer outro instrumento necessário para nós. O mais importante para nós espíritas é a prece, feita com o coração concentrado e amorosa. Morrer é continuar vivendo em outra dimensão, a espiritual, com os sentimentos adquiridos com a visão espiritual expandida, com os amores, as alegrias, as saudades do ser, mas também com as imperfeições que não conseguimos superar. Foi feito um levantamento pela Sociedade Paulista de qual é a manifestação religiosa mais comum. Esse foi um estudo que eu fiz sobre o tratamento espiritual e o tratamento médico, né? Tratamento biológico de um indivíduo em qualquer enfermidade. Qual é a maior manifestação de tratamento espiritual que tem? Pela Universidade Paulista, 80% das pessoas são a prece. Tá certo? Então a importância dela é muito grande, em qualquer segmento. Um pensamento positivo, pessoal, sobre o que é ocorrido e sobre a pessoa. Olha lá, a morte é um momento em um meio a um caminho infinito. Isso é muito bacana. Isso precisa ser tatuado no perispírito. A morte é um momento em meio a um caminho infinito. Transição. O Espiritismo traz uma mensagem capaz de amenizar as angústias relacionadas à morte, uma vez que encontramos em seus preceitos básicos a informação de que somos todos almas imortais, reencarnantes nesse planeta, com o propósito de evolução individual e coletiva. Reencarnação e... Ai! Tem um outro estudo que eu já até fiz aqui, no Naira, antes da pandemia, chama-se SOS Família, baseado no livro de Joana de Ângeles. Socorro Família. Não é isso? Olha lá. Então, nós não estamos por acaso. Aquilo não é coincidência. Aproveitemos dessa oportunidade, por favor. Quando eu fiz esse estudo, eu já fiz esse estudo 2 vezes. As 2 vezes em que eu fiz, eu não me sentia bem para falar sobre isso. Porque eu falava sobre o luto, eu falava sobre a saudade, eu falava sobre a revolta, sobre as discussões, mas eu não falava sobre o indivíduo. Hoje vai ser a primeira vez, então, se eu ficar meio nervoso aqui, vocês não se coisa... Mas eu fiz questão de trazer, porque eu estou percebendo no olhar de cada um, de que a lágrima está surgindo. Que seja uma lágrima renovadora, que seja uma lágrima de ressurgimento da importância do que nós estamos falando aqui, numa data tão difícil que vai acontecer. Né? Propositadamente, acho que o Ari me colocou, porque é agora, na terça-feira. Tem um simbolismo para muitos. Então, a importância da reencarnação e da família. Em 2018, pessoal, eu vivi da alegria à angústia. Pela primeira vez, minha mulher estava grávida. Um momento de muita felicidade para todos nós. Minha mulher já tem uma idade considerável, ela não está aqui, eu posso falar isso com tranquilidade, ela já tem uma idade considerável para quem vai ser mãe. Então, para nós, era uma alegria aquela gestação. Mas, infelizmente, desde o 5º mês em diante, a criança começa com o desenvolvimento de uma complicação, onde ela não urinava. A gente fazia o ultrassom, a barriga sempre murchinha, porque o xixi não saía do neném. O xixi ficava preso na barriga. Você fazia o ultrassom, ela tinha uma bola de sinuca na bexiga. E aí nós fomos até o hospital perinatal, na época,
todas as segundas-feiras, o colega introduzia uma agulha pela barriga de minha mulher, ia até a barriga do neném, esvaziava o xixi e jogava na cavidade abdominal junto com o soro fisiológico para que ela tivesse líquido. Do 5º ao 7º mês e meio, mais ou menos. Na segunda-feira, que última que ele fez o procedimento, que ele termina o procedimento, ele diz: está escorrendo pela vagina, rompeu a bolsa, ou há algum evento de descolamento do cólon, para o hospital. Era a criança que queria nascer. Já sabíamos que teria um problema urinário, já sabíamos que a bexiga seria feita uma cirurgia para ela. O cirurgião, eu como médico, graças a Deus conheço pessoas e já tínhamos arquitetado todo o problema. Seria feito o parto em conjunto com um cirurgião pediátrico que exteriorizaria a bexiga da criança até tratar a questão do ureterzinho de uma criança de 7 meses e meio. Infelizmente, naquela noite, na véspera do Dia das Crianças, ele vem à luz, chora e infelizmente falece. Desencarna, sem nunca ter conseguido colocar meu primeiro filho no colo. O que tomou conta de mim naquele momento? A revolta. Os que me conhecem sabem que eu não sou muito de rir. Eu não ria nunca mais. Os meus pacientes diziam que eu era agressivo com eles. Vocês podem perceber que eu sou vibrante, mas eu estava me transformando em agressivo, segundo muitos deles. Depois eles disseram isso para mim. Talvez tenha perdido inúmeros clientes por causa disso. Toma jeito, esse teu exame está uma porcaria. Tem que tomar o remédio, senão você vai morrer. Sabe a verdade descaridosa? A franqueza descaridosa, que a pretexto de ser verdadeiro, o que tu está sendo é um verdadeiro de um egoísta? Porque muitos de nós executamos isso. A pretexto de dizer que dizemos a verdade sempre, a verdade é a melhor ferramenta terapêutica, meu amigo. Mas não seja descaridoso. E eu estava sofrendo disso. Até o momento em que senti o basta. Eu preciso... Opa, saiu? Hã? Acho que eu já estou legal. Eu acho que eu já não preciso vir mais. Já superei. Acho que eu não preciso vir mais. Tudo bem. Você tem todo o direito de não vir. Você não é obrigado. O livre-arbítrio é seu. Mas para que você possa continuar o tratamento, se coloque diante do espelho e verbalize sobre os seus problemas. Eu continuo indo lá até hoje. Não me dei alta, não. É difícil a beça, pessoal. É muito difícil. Então, escute de um médico, de alguém que outrora tinha esse preconceito. Passava porque o livro mandava passar, mas agora eu me coloquei diante da dor para me transformar. Então, não subestime a capacidade de um profissional como esse. Doutor, mas eu vou há 5 anos e não me dou bem. Não estou gostando. Fale para ela, para ele. Dê a oportunidade dele também de ser melhor profissional. Olha, doutor, vem aqui há 5 anos e eu acho que falar com o espelho está mais fácil. Diga isso para ele, dê a oportunidade. Você não quer melhorar? Então, se você tentou uma vez, tentou de novo, não está dando, aí você troca de profissional. Não é como a gente encontra no consultório profissionais que vão a 5, 6 nos últimos 6 meses. Aí não há cristão que aguente. Conseguiu lá? Não. Né? Então não era para ser. Pois então, pessoal, em 2018, isso aconteceu. Mas como eu olhei para frente, em 2019, engravidou de novo. A ideia, no primeiro ultrassom, é de que poderia ser gêmeos, bivitelínicos. Ela apresenta um sangramento, todo pânico, todo nervoso volta à mente. Mas, graças a Deus, e porque era para ser, somos premiados com a presença de Pedro Ivo, que hoje não está aqui com ela, porque ele não deixaria eu falar. Que ele viria aqui o tempo todo. Está com 1 ano e 6 meses. Eu ia botar a foto deles ali para você ver, mas depois eu mostro ali no computador. Então, 2019 foi um ano. Para mim, 2019 foi um ano excelente. Porque o Flamengo ganhou tudo, e eu sou flamenguista, e o meu filho nasceu. Não é isso? E aí eu chamo do ano de 2019 como a responsabilidade. Não é isso? Toda aquela angústia, toda aquela revolta foi transferida por uma responsabilidade. Que não passa pela mamadeira de 3 em 3 horas. Que não passa pela ida ao pediatra e tomar os remedinhos direitinho. É olhar para aquilo ali, para aquela criança ali se desenvolvendo e a responsabilidade do que vem pela frente, do que você vai dizer, do que você vai ensinar. Olha o ciclo. Olha o ciclo.
Então, minha mãe diz o seguinte, meu pai está aqui como prova, Tiago não sorria. Não tem foto do Tiago rindo. Depois que Pedro Ivo nasceu, ele é só sorriso. Talvez ele esteja aqui para comprovar. E aí, meus amigos, a responsabilidade agora está duplicada porque ela está grávida de novo. Então, sejamos exemplo, me faço do exemplo de tudo isso que a gente falou sobre hoje. Ainda sinto dor no dia 11 de outubro? Sinto. Meu pai está aqui como testemunha, me viu. Não deixe esse tipo de pensamento tomar conta. Não é isso? Somos espíritos afins, estamos juntos ali para nos entendermos, então tem que ter sempre alguém para dar uma catucada. E graças a Deus estamos aí. Então, senhores, não sejamos como a lagarta que acha que o fim de tudo é quando ela desencarna, que na verdade se transforma numa borboleta, pessoal. Sejamos assim, acreditando na transição, acreditando no ciclo, e sejamos cada vez melhor com o nosso par, com a nossa família, e preparados, porque faz parte da nossa relação e de evolução espiritual, lidar com esse tipo de coisa. Não é proibido sentir saudade, mas saibamos sentir essa saudade. Não é isso? Passamos pelo luto para não viver de luto. Ok, pessoal? Um bom dia a todos, muita paz a todos. Vamos aproveitar esse momento, vamos agradecer. Pai de misericórdia, obrigada por tantos ensinamentos, por tantas palavras de consolo, exemplo, que sempre possamos nos lembrar delas nos nossos momentos também de dificuldade. Querido Mestre, querida Maria de Nazaré, pedimos por todos os irmãos que sofrem, irmãos encarnados ou desencarnados, em especial pelos nossos irmãos suicidas e os irmãos ainda encarnados com depressão, com ideias suicidas, que eles também possam ter todo um atendimento especial para que desistam dessa ideia. Que possamos ter uma semana de paz, de harmonia, que voltemos para os nossos lares e podemos levar para todos tudo que recebemos de bom aqui, da espiritualidade, enquanto estávamos reunidos. Que assim seja, graças a Deus.